pessoal, meu nome é Carolina Prade e hoje eu vou falar um pouquinho sobre planejamento. E aí a gente pensa assim, planejamento, como que tem que fazer? Eu vou falar um pouco como eu faço no meu dia a dia e como me ajuda bastante, tá? Inicialmente eu começo esse planejamento lá por outubro, né, do ano anterior, que é um planejamento anual que eu faço. Nesse sentido, eu busco pensar em duas frentes, tá? E aqui tá na minha agenda como que eu faço. Um planejamento para mercado e um planejamento para equipe. Então, em que sentido? Esse planejamento de mercado, eu vou colocar, ponto número 1, quanto a mais eu quero vender no próximo ano, tá? Então, eu vou colocar a informação de meta, eu vou colocar a informação quais são os clientes que eu quero vender mais, eu vou colocar outro ponto, para eu visitar e atingir esses clientes, eu preciso organizar viagens? Sim. Então eu já vou fazer um cronograma das viagens para cada mês, qual região que eu pretendo viajar, né? De acordo também com a importância dessa região. O que mais tem aqui? Temos, por exemplo, às vezes eu coloco no planejamento também, eu quero entrar num segmento diferente, então eu coloco isso no planejamento. Outra coisa importante também é você não colocar muita coisa no teu planejamento. Aqui no meu tem 9 itens, tá? Então eu falo da meta, eu falo de alguns clientes específicos, né, que a gente precisa retomar. Falo sobre ramos de atividade, né, de novos mercados que a gente pode também buscar. E falo também um pouquinho do financeiro, da saúde financeira, né? Então, manter também sempre uma positividade em relação a isso, a questão de pontualidade, é uma coisa que eu também coloco no planejamento, que é para eu ter o olhar para isso, tá? Então, assim, primeiro ponto, se você não faz planejamento, comece a fazer um agora, de imediato. Daí você pontue 5 ou 10 coisas no máximo, tá? O ideal é não colocar muita coisa, porque senão você perde o foco. E aí você começar a trabalhar pontualmente cada uma dessas coisas que você projetou no seu planejamento. Carol, mas como é que tu faz a meta que tu colocou para o ano que vem? Como? Se tu não sabe quanto tu vai vender? De fato, a gente não sabe, a gente não tem bola de cristal, mas o que eu fiz para chegar no número que eu coloquei como meta para 2020, né? Lá em 2019. Eu relacionei todos os meus clientes, todos eles numa planilha, todos. Mas eu não analisei todos, eu analisei 80% do faturamento. Então, aqueles clientes com mais potencial de faturamento foram os que eu analisei. E esses clientes, já por serem clientes importantes, já são clientes que eu conheço, já são clientes que eu já visitei, já são clientes que eu tenho um relacionamento já há bastante tempo. Então, eu já consigo ter essa análise de quanto eu vendo para ele hoje e quais produtos que eu não vendo que eu posso vender, né? E aí, com base nisso, cliente a cliente, fiz isso sim, coloquei o percentual a mais, né? O quanto que eu achava que eu poderia vender para ele ano que vem, que é agora em 2020. Coloquei lá, relacionei. Depois eu somei tudo isso e vai me trazer um número, um percentual de crescimento em relação ao que eu já tinha realizado até o momento com esses clientes, tá? Baseado nisso, de novo, não é uma coisa assertiva 100%, mas já é uma coisa que já está mais palpável na minha mão, já fica mais fácil de eu poder controlar e saber se eu estou indo no caminho certo com esses clientes ou não. Então, assim, coloquei essa meta baseado nesse estudo que eu fiz, que é uma coisa que demora, que você tem que ter uma atenção, que você tem que dedicar, né, uma assertividade o máximo possível. E obviamente, né, gente, a gente sabe que o mercado tá aí, tá vivo, a gente sabe que pandemias acontecem, né? Então, assim, muita coisa do que eu projetei não aconteceu por causa de pandemia, por causa de paradas, por causa de, né, inúmeras coisas que a gente tá vivendo nesse momento. Mas, quando a gente retomou agora ao trabalho, o que a gente fez?
o que que eu tenho até agora e qual é o meu planejado. Ah, então, poxa, o que que tá faltando pro meu planejado? E aí você retoma de novo, é aquilo que eu sempre falo. Às vezes saio do trilho um pouquinho, opa, organiza as coisas e o que que eu preciso fazer para voltar para aquilo que eu planejei. E hoje, assim, a gente está muito feliz que mesmo com pandemia e tudo, a gente está acima da nossa meta que a gente projetou para o ano passado. Então, é muito importante você colocar isso no papel. Não ficar refém do que o ano vai te trazendo, tá? Do que o mês vai te trazendo. Não fique refém. Vá você atrás, busque você o que você precisa. Por isso é importante o planejamento. Em relação às viagens, né? Ou, por exemplo, você é um empresário, você quer organizar também novas prospecções de clientes, também se organize, ó, janeiro é bom para ir para tal região, fevereiro é melhor fazer tal coisa. Então as ações conforme os meses, né? Se você tem às vezes um negócio, você tem que organizar suas promoções, ó, janeiro tal coisa, fevereiro tem carnaval, o carnaval pode me ajudar no meu negócio? Sim ou não? O que que eu preciso trabalhar em fevereiro que eu posso usufruir dessa onda do carnaval? Abril tem Páscoa, posso usar alguma coisa em relação a isso? Porque daí você também vai direcionar o seu trabalho de propaganda, de promoção do seu produto, e por isso é muito importante fazer esse planejamento inicial no início do ano, né? Ou se você não fez no início do ano, faz agora para o próximo semestre, para esses meses que faltam, porque tem que fazer para você ter o olhar voltado a isso, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu me surpreendi bastante positivamente esse ano, quando a gente voltou agora da pandemia, foi que eu estabeleci acho que tinha uns 7 clientes ali, que eu precisava vender para eles um valor em reais. Eu coloquei um valor na minha planilha aqui, no meu planejamento, que eu queria vender para eles esse ano. Então, assim, teve clientes que não compraram nada, mas teve clientes que compraram muito. E aí, esses dias eu fui ver, né, nesse número aqui, somei quanto que esses caras tinham comprado, já tinha passado mais da metade do que realmente eu precisava até o período que eu estava. Então, eu fiquei muito satisfeita, porque por isso que é importante a gente planejar, para que a gente possa, a sequência das coisas, controlar para ver se isso que a gente tá fazendo, as ações diárias, estão dando resultado, tá? Então também é importante pontuar isso, você colocar, né, os valores e o máximo de informação palpável possível, tá? Quem é o cara que você quer vender, quanto que você quer vender, qual produto que você quer vender, sabe? Porque daí você vai colocando a ação naquela atividade e realmente dá resultado. Então, assim, como falei, né? Tem o planejamento do mercado e o meu planejamento de equipe. Ok, para eu atingir, agora vamos falar de planejamento de equipe. Para eu atingir esses resultados que eu espero no mercado, eu estou com a equipe adequada? Sim ou não? Eu preciso contratar alguém no meu processo para esse período? Sim ou não? Preciso, então, opa, já tenho que organizar. Meu sistema está de acordo com o que eu preciso para minha equipe para trabalhar com, né, esse ano de forma efetiva, de forma rápida, objetiva? Sim ou não? Não, eu preciso trocar de sistema. Teve um ano agora, uns 2 anos atrás, que nesse meu planejamento eu identifiquei, precisava trocar de sistema. Então, opa, vamos chamar empresas, vamos buscar né, no mercado quem que tem um sistema bacana, o que a gente pode fazer. E aí a gente teve que mudar de sistema. Então, são coisas que a gente precisa ter no nosso planejamento, porque senão o tempo passa, gente. Vocês sabem, o dia passa rápido, o mês passa, quando a gente vê tá na metade do ano e a gente não fez as coisas se realmente não tiver anotado aqui, né? Então, assim, outra coisa que eu também coloco, que eu gosto muito, é de sempre manter a qualificação da minha equipe, tá? Então, eu como liderança, eu coloco sempre, todo mês, um tema pra gente conversar, pra gente fazer uma reunião. Eu costumo chamar de treinamento, mas não é bem um treinamento, é mais uma troca de ideias, né? Eu trago um assunto, então assim, aqui eu fiz um calendáriozinho, tá? Em janeiro, em janeiro eu vou falar sobre lançamentos de produtos, para a equipe já começar o ano sabendo que o que foi lançado, como vender, né? Então em janeiro eu costumo fazer isso.
Fevereiro, tem uma linha de produtos lá que o pessoal encontra dificuldade de vender. Opa, em fevereiro eu vou dar um treinamento sobre essa linha de produtos. Em março nós vamos fazer um treinamento sobre relacionamento com o cliente, tá? E aí a cada mês você coloca esses temas de treinamentos, você passa isso para a tua equipe, você pergunta a eles assim, olha gente, nós vamos abordar esse ano sobre esses temas, se eventualmente surgiu alguma coisa aí da nossa realidade que precisar mudar, um mês, um outro, um tema, a gente muda, porque também isso é muito vivo, né? Não adianta assim, às vezes a gente iniciar o ano, não, esse é o meu cronograma e pronto. Não, chega um momento que a tua equipe tá cansada, tu vê que o pessoal tá meio esgotado, opa, vamos fazer um treinamento voltado a mais, né, dar um refresh nas pessoas, dar uma motivada, falar um pouquinho sobre inteligência emocional, como lidar com seus sentimentos. Então, isso é sempre um termômetro de como você vai conduzir a sua equipe através de treinamentos, através de reuniões. Mantenha sempre também a tua equipe bem informada, tá? Alinhe as estratégias com a tua equipe, não fica só na tua cabeça, exponha eles, porque se eles estão sabendo o que é e para onde o barco tem que remar, fica muito mais fácil, né? Então, e várias coisas, tá, gente? Daí de sistema, de treinamento, às vezes até uma questão de participação nas vendas, campanhas que você pode fazer com a sua equipe, né? Então, assim, é muito importante um planejamento? Sim. Aqui eu dei algumas dicas sobre como eu faço, né? Lembrando que eu acho muito importante fazer o planejamento de mercado, fazer um planejamento de equipe e trabalhar essas duas coisas separadas, mas também juntas. Em que sentido? Uma coisa depende da outra. A minha equipe tem que estar muito bem estruturada para ela me dar assistência aqui no que eu preciso via mercado, tá? Se as duas coisas, mas aqui eu preciso dar uma atenção às pessoas, porque se as pessoas não estiverem boas e bem no seu trabalho, na sua função, elas não vão contribuir aqui no mercado, tá? Então é uma coisa que está muito junto, mas a gente tem que dar atenções separadas, tá? Uma coisa depende da outra, mas isso aqui é muito importante, assim como isso aqui também é muito importante, tá? Mas a gente tem que ter esse olhar separado. Quem são as minhas pessoas e como eu lido com isso e como é o meu mercado, como eu tenho que fazer, tá? Por isso que eu faço dessa forma separada. Seria então isso que eu teria para dizer para vocês, tá? É um pouquinho de compartilhar o que eu faço como planejamento. Não tem muita firula, não, é coisa simples mesmo, mas é o simples que funciona, tá? Então eu deixo a dica aqui para vocês hoje, planejem suas atividades, não fiquem reféns do que a vida vai te trazendo, do que o dia a dia vai te trazendo, porque daí você perde muita energia, tá? Você perde muita energia se desviando a todo momento de coisas que aparecem, e aí esquece de olhar para frente para o seu foco. Tá bom? Um grande abraço, espero que isso tenha contribuído de certa forma com vocês, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!